Olá pessoal, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso canal DRM, o canal dos livros apócrifos. É um prazer muito grande estar com todos vocês neste dia. E pessoal, nós estamos aí nós temos uns videozinhos que nós estamos falando sobre Sete, né? Nós estamos contando toda a história de Adão. Por que eu resolvi contar a história de Adão, né, de Adam? Para mostrar a todos vocês, quem está nos acompanhando, que tem uma história muito grande no início, que não é contada, como o início da criação, o início de tudo, né? Como o nosso Criador surgiu, como os hebreus o chamam de Yahweh, né? Contei a história do Terron, do outro Deus, né? Que se manifestou contra o nosso Criador. E eu vou dar uma paradinha agora nesse nosso estudo e vou falar uma coisa muito importante para todos vocês. Veja bem, pessoal, quando o Filho do Altíssimo, o nosso Salvador, cujo nome hebraico é Yahushua, ele se predispôs a cuidar de Adão até a vinda dele aqui na Terra, porque ele preparou o caminho. Na verdade, ele enviou vários messias, né, vários homens para realizar a tarefa de não errar diante de Lúcifer e de Ra-Satã. Mas todos os messias que foram enviados falhou. Mas ele assim mesmo, ele vinha guiando. Assim, desde Adão, ele vinha guiando todos os descendentes de Adão para o grande dia em que ele viesse aqui na Terra e viesse a pregoar a salvação para as pessoas. E ele veio. Ele veio aqui na Terra. Todos conhecem a história dele, mas como na pessoa de Jesus Cristo, tá? Mas assim, até esse nome foi trocado lá em Mateus 24. Os guardas foram subornados para trocar o nome do nosso Salvador. Mas o nome vai ser revelado, e o nome está sendo revelado agora, e todos vocês estão tendo a oportunidade de conhecer esse nome. O verdadeiro nome de Jesus Cristo é Yahushua, que em hebraico quer dizer salvação. Eu sempre quando eu gravo aqui, pessoal, é como uma coisa meio assim, meio rudimentar. Tem os galos, tem pintinho, tem tudo, porque a coisa é bem simples, pessoal. Aquilo é bem simples que a gente está fazendo. É só uma questão de informação. Então, pessoal, esse nome chamado Yahushua, a qual eu sempre falo, esse nome é um nome poderoso, é o nome que liberta todas as pessoas, é o nome que salva as pessoas. O nome de Yahushua, ele é um nome que ele deve ser proclamado por todas as pessoas. E nós estamos se aproximando de um evento final, todos sabem disso, né? Nós estamos vendo muitos escândalos aí no meio evangélico, no meio espírita, no meio católico. As pessoas estão confundindo muito, pessoal, achando que por você lutar pela salvação, você tem que entrar numa denominação, você tem que ir numa abadia. Depois eu explico o que é abadia para vocês. Vocês têm que fazer um ritual ou coisa parecida, nada disso. Ele disse para a gente que ele era o caminho, ele era a verdade e ele era a vida. E que ninguém chegaria até o Pai Yahweh Todo-Poderoso se não fosse por ele. E eu estou aqui, pessoal, para justamente fazer isso. Convidei todos vocês para o nosso grupo. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aí nos assistindo, nos acompanhando. E nos acompanham sempre, gostam sempre das coisas que eu falo. Tem pessoas que me param e falam, Denilson, caramba, tem coisas que você fala que eu nunca prestei atenção e agora eu estou prestando atenção naquilo que você está falando e realmente é uma verdade. Então, gente, baseado nesse assunto, né, eu resolvi falar uma palavra para vocês, uma palavra que eu gostaria que vocês pudessem me acompanhar e ler também, que eu acho que todos vocês têm Bíblia em casa, né? Vocês deveriam prestar atenção nisso que eu vou te falar aqui, porque está muito linkado ao nosso dia a dia e aquilo que nós estamos vivendo hoje, né? Nós vamos aqui ler o livro de Mateus, que na verdade, pessoal, esses nomes foram todos transliterados, tá, pessoal? Esse nome aqui, ele foi transliterado, né? Todo transliterado. O que é transliterado, Denilson? Eles foram mudados, né? Eles foram mudados intencionalmente. A gente não sabe qual é o motivo, em breve a gente vai saber, né?
Qual é o motivo da grande transformação desses nomes? Porque todos os nomes tiveram a sua mudança. De Jesus Cristo a Apocalipse, todos os nomes de profetas, todos eles foram mudados. Por exemplo, o nome verdadeiro em hebraico de Mateus, Mateus aqui, o nome em hebraico dele é Matatiarro. Por que Matatiarro, Denilson? Por que você fala sempre Yarro? Por que você fala sempre Yahushua? Por que Yahushurum? Por que o I? Veja bem, pessoal, o povo hebreu, eles não conheciam a letra J nem a letra X. O povo hebreu não conhecia a letra J e nem a letra X. A letra J, ela tinha um som da letra I. Então, o I substituía a pronúncia do J. Como esse povo foi dizimado, entre aspas, e escravizado, o povo hebreu não foi, ele não desapareceu, pessoal. Essa é a bomba que eu ia contar para vocês. O povo hebreu, ele não desapareceu. Ele não desapareceu. O povo hebreu, o que aconteceu com o povo hebreu? Eu vou falar mais sobre isso. Lembra das 12 tribos de Israel? As 12 tribos de Israel. Israel era o nome de Jacó. Jacó, que vocês conhecem como Jacó, é Jacó o nome dele. Jacó teve 12 filhos, teve 11 filhos, ou 12 filhos. E os 12 filhos se transformou nas 12 tribos de Israel. Então Israel era o pai e tinha 12 tribos. Essas 12 tribos se tornaram grandes nações, pessoal. Então se tornaram, por exemplo, tinha a tribo de Zebulon, a tribo de Levi, a tribo de Dan, a tribo de Arrodá, de Judá. Agora você vai começar a entender a tribo de Arrodá, que eles chamam de judeus. Tinha a tribo de Benjamim, tinha a tribo de Naphtali, tinha a tribo de Manassés. Então, eram 12 tribos. E em Deuteronômio 28, quando esse povo todo estava junto, estava todo mundo junto, foi dada uma ordem para eles não procurar e adorar outros deuses, porque eles eram remanescentes que deveriam levar a promessa da salvação até a chegada do Mashiach, ou aquele que nós conhecemos como Yahushua, e vocês são catequizados com o nome Jesus Cristo por Roma. Correto, pessoal? Está dando para vocês entender? Então essas 12 tribos, elas tinham que permanecer todas elas juntinhas. Elas não poderiam se separar. Elas tinham que ficar juntas. Onde elas iam, aquela grande multidão, ela tinha que ir junto. E para comportar uma grande quantidade de pessoas assim, né, quando eles saíram de dentro do Egito, que o Egito era dentro da África, agora vocês vão começar a entender, abrir a mente, o Egito era dentro da África. Egito, África, Brasil, Estados Unidos, antes da Pangeia, era tudo um bloco só. Era um bloco só. E esse bloco veio a se dividir, isso é um pouquinho de história para você entender, esse bloco veio dividir depois que houve um grande terremoto. Quando houve esse grande terremoto? Esse terremoto provavelmente foi na morte do nosso Salvador. Houve um grande terremoto na hora que ele morreu. E teve um grande terremoto quando ele ressuscitou. E vai ter um grande terremoto quando ele voltar. Já está próximo. Eu vou falar sobre isso agora, que o vídeo vai se estender um pouquinho, mas eu quero que vocês compreendam isso. Então, pessoal, nesse meio tempo aí, que as tribos estavam todas juntas, as 12 tribos estavam juntas, eles estavam bem. Eles ficaram bem até o reinado de Salomão. Vocês conhecem sobre Salomão? Salomão teve 2 filhos, Jeroboão e Roboão. Esse Jeroboão e Roboão, porque Salomão já foi um filho já de um problema. Uma coisa vai puxando outra. A história de Davi, quando Davi mandou o melhor soldado dele, por causa da mulher dele, do soldado. Davi gostou da mulher do soldado e Davi foi e mandou o soldado para frente da batalha, onde esse soldado morreu. E aí Davi ficou com a mulher desse soldado, gerando o nosso querido, esse profeta que todo mundo fala que foi Salomão, que foi o pivô da grande destruição da humanidade, porque ele começou a criar esses templos que nós vemos hoje aí, e os templos nasceram basicamente por causa de Salomão. Salomão fez aquele grande templo, o Criador não pediu tempo nenhum para Salomão, não pediu para ele fazer casa nenhuma, mas ele mesmo assim foi e fez uma casa.
Ele fez uma casa, só que era uma casa política. As pessoas pensam que aquele templo que Salomão fez foi para abrigar os sacerdotes e os profetas. Não foi. Aquele templo era uma casa onde ele ficava, e os sacerdotes que vinham entregar a palavra do Criador, eles ficavam ali naquele grande templo e entregavam a promessa para Salomão, porque Salomão era um rei ungido pelo nosso Criador. Israel sempre teve o rei. O último grande rei de Israel foi Davi, o rei Davi. E o trono permanece vazio até hoje. Haja vista que vocês podem ver que a rainha da Inglaterra, ela é rainha, não tem rei que se assenta naquele trono, porque o último grande rei depois de Davi não teve, a não ser aquele que veio para salvar a humanidade e que o povo não o reconheceu, que é Yahushua. Até o nome dele botaram o nome de Jesus Cristo, mas o nome verdadeiro dele é Yahushua. O nome dele verdadeiro é Yahushua, pessoal. Se você chamar o nome dele de Jesus Cristo, ele não vai te atender. De repente, até pela misericórdia. Mas o nome verdadeiro, que agora vai acabar de desmistificar todo esse emaranhado, essa organização, né? Todas essas organizações que criaram em torno dele uma mística, para angariar dinheiros, fundos, viver sobre os custos, né, da fé alheia, pregando em nome de Jesus, usando o nome de Jesus. Até que eles não estão errados, não. Eles estão usando o nome de Jesus como negócio, eles não estão errados, não. Porque esse Jesus que todo mundo prega aí não é o Salvador, não é o nome do nosso Salvador. O nome do nosso Salvador é Yahushua. Talvez vocês vão ficar até com raiva de mim. Outros vão falar assim: Daniel, se você não está com nada, eu gostaria que vocês pesquisassem, pessoal. Mas não é uma pesquisa superficial, não. Porque Hassatan, ele fez questão de esconder o nome. Porque o nome que é o caminho da salvação. O nome é salvação. O nome é muito poderoso. O nome, pessoal, ele é tudo. Ele é tudo. O nome é tudo. O nome, quando você pronuncia o nome do Salvador, as coisas acontecem. Só que, como essas 12 tribos, vê se você está pegando o fio da meada. As 12 tribos tinham cajum, em Deuteronômio 28. Aí vocês têm que ler a Escritura. Você tem que ir lá em Deuteronômio 28, ler as bênçãos e maldição que ia seguir para o povo de Israel, para o povo hebreu. O povo hebreu caminhou, né? Saiu do Egito com aqueles costumes. O povo hebreu pegou os costumes dos egípcios, que está até hoje aí, gente. Todos esses rituais que tem dentro das abadias, que eu chamo de igrejas, que são abadias, porque iglesias no romano, no latim, é sair para fora. Não tem nada a ver com você dentro de um templo religioso. Me perdoe, todos vocês que são religiosos, vocês que são cristãos, vocês que são evangélicos, católicos, mas eu tenho que falar isso para vocês. Mas eu tenho que falar de uma forma tranquila, não de uma forma te acusando, mesmo porque, pessoal, eu fui criado dentro do evangelho. Primeiramente, eu passei pelo espiritismo, antes fui para a católica, depois espiritismo, depois evangelho, e agora, posteriormente, encontrei a salvação, que ele não está dentro de sistema nenhum religioso. Ele não pediu para fazer igreja em lugar nenhum. Ele não pediu para vocês ir para a igreja em lugar nenhum. Ele está pregando a salvação para todo mundo. É a salvação. A salvação, ela é inerente a templos religiosos. É inerente a grupos religiosos. Ela é a salvação, a palavra salvação deveria ser mudada para Yahushua. Agora vocês estão começando a entender? Salvação é Yahushua. Eu sou a salvação, ele falou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se você pega e está indo para um templo religioso e acha que aquela corrente que foi feita para você, né, que aquela corrente vai te salvar, não, Denis, mas você está enganado. E os hinos que tocam, todos os hinos, pessoal, se o nome, preste atenção agora, se o nome verdadeiro de Yahushua é Yahushua e não é Jesus, todos esses louvores que são feitos aí não são para o nosso querido Yahushua. Você está entendendo o que eu estou te falando? Está começando a pegar o negócio? A coisa é muito grande, pessoal. A coisa é enorme.
A coisa é muito grande, é muito grande, pessoal. E é importante que vocês conheçam a verdade, pessoal. Se você conhecer a verdade, é porque as pessoas elas estão, foi feita uma catequização. Essa palavra catequizar, ela foi feita para os índios, correto? Os índios eram catequizados sobre a salvação, que os índios, não, teoricamente, não conheciam o Criador. Teoricamente, tá, pessoal? É o que eles dizem. E essa palavra catequizar ficou também com a gente, porque você já nasce hoje, pessoal, falando de Jesus e Deus. Você já nasce falando de Jesus e Deus. E aí você fica com isso aí na sua cabeça. Onde você vai? Não, Jesus Cristo. Você vai lá no centro espírita, é Jesus Cristo. Vai na católica, é Jesus Cristo. Você vai em qualquer lugar, todo mundo fala em Deus, pessoal. Mas ninguém fala no nome verdadeiro, que ele está revelando agora o nome dele. Ele está revelando o nome para todo mundo. Quem tem ouvido, ouça. E ele disse aqui que por causa do nome dele, nós seríamos odiados. Olha quantas pessoas nos odeiam, pessoal. Quando eu falo em Arrucha, o pessoal até desliga o vídeo. Ih, esse cara está falando loucura, ele é doido. Foi assim com o nosso mestre. Chamaram ele de Beelzebub, príncipe dos demônios. Você sabe o que quer dizer isso? Ele falou, bem-aventurados sois quando vos odiarem e vos perseguirem, disserem tudo mal contra vós. Ele falou isso, foi o Arrucha que falou isso. Bom, pessoal, então, voltando às 12 tribos, as 12 tribos elas tinham que ficar, elas tinham que ficar juntas. Inclusive essa tribo dos Arrudim, que eles se chamam judeu hoje aí, né? O judeu hoje, da ONU, foi criado um Estado, e nesse Estado, depois da Segunda Guerra Mundial, foi colocado judeus nesse Estado. Existem judeus ali e Arrudim ali? Existe. Claro, deve existir. Mas a grande maioria ali não é o povo e os descendentes mesmo das 12 tribos. Porque as 12 tribos, pessoal, elas foram escravizadas. Todas elas. Tanto, agora você vai começar a botar sua mente para raciocinar. Eles não cumpriram o Deuteronômio 28, correto? Então lá o Criador, como forma de repreensão e aviso para eles, que se eles adorassem a outros deuses, olha só, pessoal. Então existem muitos outros deuses na face do universo. Se eles adorassem outros deuses, eles iam sofrer a consequência. Não porque o pai ia punir eles, não. É porque o pai não ia deixar de proteger eles, porque eles não iam clamar ao pai verdadeiro. Eles iam clamar ao outro Deus, ao outro ser. Não ao nosso todo-poderoso Yahweh. Ao Yahweh que os hebreus, meu amigo, você que está me ouvindo, o Yahweh, você deveria clamar a ele. Você deveria chamar por Yahushua. Mas os próprios escribas e fariseus, lá naquela época em que ele foi morto, lá no madeiro, trocaram o nome, subornaram os guardas e trocaram o nome. Lá em Mateus, vai lá, lê Matatiarro 24. Leia lá, pessoal. Procura pesquisar. É difícil isso que eu estou falando para vocês, porque a gente veio com uma cultura desde a infância. Então, se a gente mudar isso agora, é como você tomar um banho. Você já foi numa sauna? Quem já foi numa sauna aqui? Você já foi numa sauna? Quando você entra numa sauna, ela é quente pra caramba, não é? Muito quente. E aí, o que você faz logo em seguida quando sai na sauna? Você entra e toma uma ducha gelada. Então, há um choque térmico. O que eu estou provocando em vocês é um choque térmico. Não porque eu não queria nem fazer a minha vontade. Mas eu venho aqui para falar com todos vocês, com todo o carinho, com todo o amor e com toda a paciência, que Yahushua, ele está esperando por você. Yahushua está esperando por você. Ele é o grande e verdadeiro Salvador dessa humanidade. E foi ele que se ofereceu para Adão, o primeiro homem, falando que ele e a descendência dele seria abençoado. Então vocês já estão entendendo mais ou menos como é que é o reino. Eu estou contando só, eu poderia ficar muito tempo aqui contando, eu estou resumindo tudo, pessoal. Então, quando essas 12 tribos vieram para cá, para a América, porque Jeroboão e Roboão separou as 12 tribos, 2 tribos e meia ficaram naquele país onde ele estava, lá perto do Egito, e as 10 tribos vieram para Samaria. Como houve um grande terremoto, aí se você tem que olhar o mapa mundi, agora eu quero que você olhe, mas agora você vai olhar com outro olho. O mapa dá conta de que a parte da América do Norte, América Central e América do Sul era colado na África. E esse país chamado Israel,
Agora vem uma outra história que talvez vocês não conheçam. Esse país que era chamado Israel, que não é Israel, o nome do país era Yahushurum. O que, Denilson? Yahushurum. Procura saber quem era Yahushurum. Toda aquela história que aconteceu depois do dilúvio, até o nascimento, até a morte do nosso querido e salvador Yahushua, se aconteceu nesse país chamado Yahushurum. Esse Yahushurum, ele ficava entre Atlântida, Yahushurum e a África. Ele ligava a América, a África e Atlântida. O que nós queremos falar que no final da África era a tal da Samaria. Porque se você pensar direitinho, Israel fica no Egito, fica na África. Israel é um continente, é um país africano. Olha só o que eu estou falando para você. Então esse país chamado Yahushurum, devido ao grande terremoto com a morte do nosso querido Yahushua, não houve um grande terremoto falado aqui em Mateus, de Matatiarro? Esse grande terremoto, ele separou, foi a Pangeia. Então, aquelas 10 tribos que ficaram na América, elas se perderam, pessoal. Por isso que agora está explicado por que tem a palavra índios. Índios quer dizer em Deus, angels. Foi os espanhóis, que eram um braço da legião romana, que dizimou todos os índios que não acreditavam no Deus, no Jesus deles. Então eles matavam, porque alguns desses índios cultuavam a Iá. Você está entendendo o que eu estou te falando, pessoal? Olha, esse vídeo vai ficar um pouquinho curto. Eu vou fazer um outro vídeo dando prosseguimento a esse ensino. Tá legal aí, pessoal? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se você estiver entendendo, dá um joinha aí. Fala comigo, Denilson. Agora eu comecei a entender. Quer dizer que você está me dizendo que tudo isso que está acontecendo aí agora estão errados, está todo mundo errado, e só você está certo? Não estou dizendo que eu estou certo. Estou pedindo para vocês pesquisarem. Eu estou falando para vocês, eu não estou pregando, é uma orientação. Agora vocês pesquisem, pessoal. Assim como eu pesquisei, durante muito tempo, pessoal, se tinha uma pessoa que amava e tinha um temor a Jesus, era eu aqui, ó. Eu estou falando com você. Até no momento quando eu descobri, peraí, se eles estão pronunciando o nome errado, então tá tudo errado. Então tá tudo errado. É forte o que eu estou falando para vocês. Me perdoe todos vocês, mas isso é independente de religião, pessoal. Isso é para a gente acordar, isso é um choque para vocês acordarem. Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho sobre Yahushua, pessoal. Yahushua, esse vai ser o tema. E é esse nome que nós temos que divulgar o mais rápido possível. Hoje eu acordei com uma palavra na minha cabeça. E eu vou lê-la para você no próximo. Não perca, não. No próximo vídeo, eu quero que você me acompanhe nessa leitura. Tá bom, pessoal? Até daqui a pouco.